começar a apresentação. Então, o intuito aqui é falar um pouco da 3D Experience para melhores políticas públicas, transformando onde vivemos, né? Quando a gente fala de Smart Cities, é nada mais, nada menos do que trazer o bem-estar da população. Air taxis, 5G, electric scooters. How do the cities we live in develop sustainable and efficient urban mobility? Cities must manage growing urbanization and its citizens' demands for more services. Rapid technology changes offer an opportunity to address both citizens' needs and sustainability challenges. The acceleration of digital innovation brings the answer, a platform that connects together key industry players working together to solve urban mobility challenges. Whether solving 5G implementations to improve communications or batteries that power autonomous air and land vehicles, to be successful, industries and city planners need to work together. Dassault Systèmes 3D Experience platform and industry solution experiences support both cities and industry as they innovate to meet the needs of the 21st century. Então, o intuito aqui é falar um pouquinho da Dassault Systèmes, a nossa empresa, uma empresa francesa. Ela começa desde a década de 80 com a parte de design 3D, década de 90 ela entra com a parte de réplicas digitais, ou seja, os digital mockups. 2000, muito forte na parte de PLM, Product Lifecycle Management. E é importante lembrar, né, que quando a gente fala de cidade, a cidade é o produto mais complexo que existe, porque é um produto vivo, que está em constante mudança, mudanças tecnológicas, demográficas, sociais. Tá? Desde 2012 a gente trabalha com a plataforma 3D Experience, que ela consolida todas as nossas aplicações, e desde 2020 a gente tem aplicado o conceito de gêmeos virtuais. Qual que é a principal diferença de gêmeos virtuais para gêmeos digitais? Os gêmeos digitais são simplesmente uma réplica digital. Os gêmeos virtuais eles permitem você simular, vivenciar, experimentar no mundo virtual para conseguir fazer correto no mundo real da primeira vez. O intuito hoje aqui é falar um pouco da nossa empresa e, sobretudo, dos principais casos de sucesso no âmbito de Smart Cities que a gente tem ao longo do mundo. Quando eu falo de Dassault Systèmes, de certa forma, a gente fala de gêmeos virtuais. Eu gosto de falar que a empresa que eu trabalho, ela amplia a realidade para torná-la melhor. Bem bonito isso, né? Falando um pouco da nossa relevância aqui no Brasil, principalmente, né, vocês podem verificar que nós temos os principais clientes, não só do Brasil, mas como da América Latina, né, de diversos setores, energia, automobilístico, aeroespaçonave, tecnologia, entre outros. Falando um pouco da 3D Experience, ela consolida todas as aplicações, e é engraçado falar de Dassault Systèmes, porque os engenheiros às vezes não conhecem Dassault Systèmes, mas seguramente conhecem CATIA, seguramente conhecem SolidWorks. A gente trabalha com 11 indústrias aqui, sendo a parte de cidades, serviços públicos, uma delas. Dos principais valores, né, quando a gente fala da plataforma 3D Experience, eu acho que é a questão de governança e colaboração, né, quando a gente fala de projetos de governamentais, né, a gente envolve diversas entidades, diversos atores, né, como que a gente consegue quebrar os silos dessas organizações, fazê-los sentar à mesma mesa, nem que seja de uma forma virtual, né, trazendo integração, praticidade, visibilidade 360, disponibilidade dos dados para quem a gente quiser, da forma como a gente quiser, evitando assim até as próprias fake news, né? E a questão de automação de processos, deixando tudo mais ágil. Tangibilizando um pouco aqui, né, é importante falar, tem as nossas unidades de negócios, algumas para modelagem, outras para planejamento e simulação, outras para colaboração em projetos e outras de inteligência para acompanhamento em tempo real. O que é importante falar da plataforma 3D Experience é sobre a interoperabilidade dela. Ou seja, não precisa utilizar as aplicações da Dassault Systèmes para trabalhar com a plataforma. Ela lê todos os principais arquivos do planejamento urbano. Eu falo de STEP, Revit, entre outros. Falando um pouco do como a gente atua aqui na parte do setor público, a gente tem 4 principais pilares, que é a questão de cidades e autoridades territoriais, contratantes públicos, a parte educacional e os centros de inovação. Quando eu mostro um pouco isso, tudo que é possível fazer, a gente fala de transformação urbana, a gente fala de engajamento com a população, colaboração eficiente na administração pública e, sobretudo, a parte mais importante que eu acho, que é a política pública orientadas por dados. Hoje a gente tem uma série de informações, mas a gente não tem dados que podem ser transformados em inteligência para que a gente faça o melhor proveito e gestão
das nossas obras governamentais. Então a gente tem exemplos e casos de planejamento urbano, governança de uso de terreno, questões de mobilidade urbana, né, que acho que é um dos principais temas aqui que estão sendo falados, né, nesse evento. Além do Smart Cities, a questão de mobilidade urbana é algo totalmente relevante. Uso de energia e eficiência, clima e sustentabilidade, antecipação de crises. E se eu falasse para vocês que, de repente, os desastres que aconteceram de Brumadinho ou Mariana, no caso, né, poderiam ser evitados ou poderiam ter sido mitigados, né, poderiam ter simulados de uma forma que a gente conseguisse, digamos, evitar um resultado tão trágico como a gente teve. Falando um pouquinho dos casos de sucesso que a gente já tem mundo afora, a gente está aqui uma demo com um parceiro estratégico que foi feito lá para Paris. Né? Paris, vocês sabem que é a cidade mais visitada do mundo, sede das Olimpíadas de 2024. Imagina o que acontece com a cidade mais visitada do mundo no meio das Olimpíadas. Aumento de trânsito, aumento de poluição, aumento de ruído. Então, como que a gente consegue efetivamente saber os impactos que isso vai trazer para a população e como que a gente consegue simular alternativas para escolher a melhor a fim de mitigar todos esses problemas. Então, aqui no caso, foi feita uma simulação tripla, tanto na parte de trânsito, poluição do ar e ruído, a fim de que se avaliem possibilidades para mitigar tudo isso. Temos uma solução concreta? Ainda não. A ferramenta ela traz essa possibilidade de vivenciar e experimentar, para que seja concluído e tenha alguma conclusão no caso. Ucrânia, o governo francês, ele doou um projeto para a Ucrânia, porque em algum momento vai precisar ser construído. O programa chama Build Back Better, ou seja, reconstruindo melhor. O próprio Zelensky, quando se reuniu com o nosso chairman, ele falou, vocês não estão trazendo inovação, vocês não estão trazendo projetos e tecnologia para o meu povo, para o meu país, vocês estão trazendo esperança. Então, quando a gente fala de reconstruir tudo que já foi destruído, como que você prioriza as obras a fim de atender melhor a população? Como que você organiza, gerencia, orquestra todas as atividades para que seja feito de forma mais otimizada e rápida? Cidade de Cairo, quando a gente fala de cidades e como as coisas estão interligadas umas às outras, lá a gente tinha um problema de saúde pública devido ao aumento da poluição do ar. Poluição do ar, essa que digamos, acaba sendo impactada pelo aumento de edificações, que reduz o fluxo de ar também. Então tudo isso, as obras, as coisas que a gente faz, acabam gerando impacto em coisas que a gente nem teria ideia. Então o que foi feito na cidade de Cairo foi feito um laboratório realmente para observar essas mudanças, para conseguir trabalhar em forma de antecipação de crises. Quando a gente fala de decisões baseadas em dados, algo super relevante, e infelizmente a gente tem que lembrar da época da pandemia, Covid, que a gente teve aqui, vários hospitais de campanha sendo criados. No final das contas, a gente verificou que não tinha mão de obra suficiente, médicos o suficientes para atender todas esses hospitais de campanha. E aí a gente fala assim, poxa, nunca foi pensado nisso antes? Aparentemente não. Na França ou em outras regiões, o que foi feito? Dentro das unidades de pronto atendimento, era possível monitorar as quais estavam mais cheias, mais sobrecarregadas, a fim de conseguir alocar mais profissionais, a fim de direcionar a população para alguma outra. Isso é atender melhor a população. Antes do próximo vídeo, eu gostaria de comentar que é um vídeo de uma cidade, Jaipur, onde a gente tinha um problema grave de trânsito e aquela velha história, como que você efetivamente trabalha em prol da população, como você junta secretarias para conseguir atender melhor e ser mais otimizado e eficiente. Então esse vídeo vai tangibilizar isso que eu estou falando. Smart city is nothing but giving pleasure and comfort to citizen. When we talk about city, we are seeing city roads, we are setting waste management, we are seeing lighting arrangement, security, many things in isolation. How do we combine them? How do we put them in a single platform? That is what we call 3D city. So there is one initiative which has been taken in Rajasthan or Jaipur particularly, which is creating a virtual twin of Jaipur city.
Hello, I'm urban planner for the city of Jaipur. Jaipur is a world-renowned city not only because of our cultural heritage and our very dynamical economy, but also because of our traffic jams. Let me show you how the 3D Spins platform on the cloud has transformed my daily work. First, thanks to the 3D Spins platform, we are able to listen in real time the voice of citizens. Look to the green curve which shows the first positive impacts of our politics. Our secret weapon to solve those traffic jams? Flyover bridges. These enable to free vehicle lanes, to create appropriate pedestrian areas and rethink or even create new green areas for people. Let's zoom on my latest project on Ambedkar Crossroad. Thanks to our 3D experience twin of our city, I can quickly assess the current traffic. It's clearly red. I can simulate impact of a new flyover bridge and see the positive effects on the traffic. I can of course integrate in my thinking process all the underground infrastructures and geology. In few seconds, I can share my project with all the stakeholders and immediately leverage the power of my network. I can start to involve civil engineers and simulation experts. Very simply, I can share all the contextual information required to design this new bridge right the first time. The bridge design is finished. Instantaneously and seamlessly, I can experience the great job done by my engineers. Agency in charge of green areas mentioned a new park was under study close to the new bridge. They asked me to conduct a noise and pollution analysis to guarantee a relaxing experience for future park visitors. In a few interactions, results are immediately visible. Current park placement is definitely not the best. Using the 3D Experience platform, I can simply share an experience illustrating my proposal and efficiently converge with my counterpart from Green Areas Agency. With Jaipur 3D City project, we are building a 3D experience of the city itself, always looking after our fellow citizens' well-being. Eu gosto desse vídeo porque ele tangibiliza bastante algumas principais aplicações que a gente tem na plataforma 3D Experience, que é exatamente a questão da simulação e a questão da colaboração. Vocês puderam verificar no vídeo que Jaipur tinha um problema de trânsito, principalmente numa rotatória. Solução foi viaduto elevado. Como você define onde esse viaduto começa, onde ele termina? Como você define se ele tem que ter 200, 300, 400 metros, né, para efetivamente desafogar o trânsito, né? Simulação. Aqui em São Paulo, para as pessoas que conhecem São Paulo, a gente tem túneis que terminam em semáforo, né? Qualquer engenheiro que entende um pouco de mecânica de fluidos fala, está errado, né? E você fala, poxa, ninguém pensou nisso antes? Ironicamente, ninguém pensou nisso antes, né? Sobretudo a questão de colaboração. Quantas vezes vocês viram uma rua ser recapeada, 2, 3 semanas depois, alguém quebrar essa rua para trocar uma tubulação? O quanto de dinheiro não é gasto de forma desnecessária, né? E que dinheiro que poderia ser reinvestido para infraestrutura, né, para a cidade, né? Nesse vídeo de Jaipur também mostra a colaboração entre secretarias, entre entidades, né, que a agência responsável por áreas verdes planejava construir um parque perto dessa avenida. Quando fizeram uma análise, né, e uma condução de poluição e ruído, verificaram que a localização do parque não era melhor, porque seria um parque que teria muita poluição, muito ruído. Ficaria desabitado. Só que depois de construído, você não pode destruir e fazer outro. Você vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida, você vai continuar com a população escutando e falando mal pro resto da vida, né? Por sorte, verificaram que a poucos metros de lá, tinha uma outra área que também poderia ser utilizada pela prefeitura, que através da construção de uma barreira verde mitigava todos os problemas. E de novo, tudo isso foi possível através da simulação. Então, deixo aqui os meus contatos, né, para quem quiser me adicionar nas redes sociais, tirar dúvidas, tiver maiores esclarecimentos, aqui estão meus contatos. A gente está com o stand aqui, que a gente está com uma demo, simulação também de impactos de rede 3D, temperatura, ilhas de calor, fluxo de ar, para quem quiser ver aqui no nosso stand. Então, muito obrigado pela atenção.
Uma salva de palmas ao senhor Luiz Condo, diretor da Dassault. Ainda temos um tempinho para perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se não, quer fazer alguma consideração final, Luiz? Consideração final é que eu acredito que, de certa forma, as entidades governamentais, departamentos, secretarias, atualmente hoje, todas trabalham em silos. O intuito principal, né, da plataforma 3D Experience é o âmbito de colaboração. Ou seja, quebrar os silos, fazer o pessoal trabalhar de forma mais colaborativa, porque dessa forma a gente consegue trabalhar de forma mais otimizada e, sobretudo, para o bem-estar da população. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado à Dassault, aqui o Luiz Condo, o diretor da Dassault. A todos aqueles que querem saber mais sobre as soluções da Dassault, visitem o stand, né, Luiz? Aqui localizado no nossa Expo. Entre em contato por meio do aplicativo e do espaço de rodadas de negócios. Voltamos já já com mais soluções.